E hoje a cena promete, né, o encontro, depois da morte do Polônio, do Hamlet, príncipe, com o tio Cláudio, polêmico tio Cláudio, né? Polêmico tio Cláudio. Nós estamos analisando o ato 4, Gabriel, depois de termos, né, feito todo o ato 3. Do ato 3, a gente percebe aquela cena angustiosa, né, do final, bastante angustiante, né, na qual o, o Hamlet, o príncipe, acaba matando Polônio, conselheiro do rei, o Carmelengo, e o mata na frente da sua mãe. E a rainha Gertrudes e o filho Hamlet têm uma conversa bastante delicada, né? Mas, de qualquer maneira, a rainha fica balançada, né, em defender o filho. Né? Então, na aula passada, a gente entrou no ato 4, né? Só fizemos os duas primeiras cenas, né? Na qual agora o Cláudio, o rei, né? Ele manda buscarem o corpo, né, do Carmelengo, do Polônio. Então, o Hamlet está ali, o rei está bastante bravo com ele, né, o tio Cláudio, ele matou o Carmelengo, a situação está muito tensa, e na próxima cena a gente vai ver o encontro dos dois, né, dos dois grandes personagens, que são os dois grandes opositores aí, os dois grandes rivais, né, desse grande, né, clássico do Hamlet. Né? Antes da gente entrar na história em si, né, vamos mostrar aqui algumas coisas para vocês. Boa noite a todos e todas. E eu coloquei para vocês, gente, o tema 7. Lembra que eu ia colocar na semana passada? Eu prefiro não colocar, vou até explicar isso para vocês direitinho, né? Prefiro não colocar, como semana passada a gente estava corrigindo o simulado, né? A gente estava naquela semana toda estruturadinha, né? Todos os professores corrigiram seus simulados, né? Dando um enfoque muito grande ao primeiro aqui, como deve ser, né? É óbvio, né? Aí eu falei assim, não, eu coloco para eles a proposta de redação 7 da UERJ. Na semana que vem, na segunda-feira, deixa passar a correção do simulado, né? Para a gente poder se ajustar, né? E se preparar. Já coloquei aqui para vocês, ó, a proposta de redação 7 está aqui, tá? Aí vocês abrindo, ó, vai dar aqui. E é aquele termo, há governo sem corrupção? Lembrando a vocês que na aula passada, né, nós discutimos a questão da corrupção, né, em meio à leitura, né, do ato 4, a gente discutiu a corrupção. Tem até aqui um slide, né, que a gente trabalhou na aula passada. A aula gravada está aqui, né, que foi a aula de dia 28 de abril, né, de redação. Então, agora vocês têm aqui a proposta de redação 7, né, que é uma pergunta bem seca. Né? Há governo sem corrupção? Há possibilidade de ter um governo sem corrupção? Né? É uma pergunta que a gente, brasileiro, a gente se faz, né? Muito, e deve se fazer mesmo. Né? A gente sempre se pergunta se há possibilidade de ter um governo, né, sem corrupção. Eu pego aqui para vocês, né, um trecho do ato 4, do ato 3, perdão, final do ato 3, quando o próprio Cláudio, né, ele se assume corrupto. Né? Ele assume, né, que mata o irmão, o Hamlet Rei, para tomar o trono, a mulher, né, e o poder dele. Então, a proposta de redação é a seguinte: ao longo da narrativa de Hamlet, percebemos várias personagens envolvidas com atos corruptos que visam poder.
A corrupção da ética social, do sistema de sucessão, seria uma marca humana? É da natureza humana ser corrupto? Eu faço uma pergunta dentro da própria proposição da redação. A partir da leitura do clássico Hamlet, de William Shakespeare, escreva uma redação dissertativa argumentativa com 20 a 30 linhas em que se discuta a seguinte questão: há governo sem corrupção? Seu texto deve atender à norma padrão da língua portuguesa, conter um título. Muitos de vocês, gente, estão fazendo as redações da UERJ esquecendo o título, por conta do Enem, naturalmente. Né? Lembrem-se do seguinte, na própria prova ele já diz conter o título, está no comando da questão, está no comando da redação, conter um título. O título, então, na UERJ, ele faz parte do corpo da prova. Se você esquecer o título, é como se você estivesse esquecendo a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. E o título, de 0 a 10, se você esquecer, ele tira 1,5, e como a UERJ ela vale 20 pontos, o título vale 3 preciosos pontos. Né? Então, a tua prova vale 20, se você esquecer o título, ela já está contando como 17, de 17 para baixo. Né? Então, não pode esquecer o título. E o título está aqui. Sempre vem escrito dessa forminha aqui. Conter um título, além de ser inteiramente escrito com caneta. Não assine nem identifique a redação de forma alguma. Esse texto aqui, a gente pega lá da prova da UERJ mesmo. Todos os anos é a mesma coisa. Esse texto aqui. Seu texto deve atender à norma padrão da língua portuguesa, conter um título, além de ser inteiramente escrito com caneta. Né? Então, é um texto padrão. Então, o título ele é obrigatório na dona UERJ. Tá? E peguei o trechinho em que o nosso Cláudio, né, o grande antagonista da obra, o vilão, né, digamos assim, ele coloca aqui, nas correntezas corruptas desse mundo, a mão dourada da culpa pode desfazer da justiça. O que é a mão dourada da culpa? Né? Aproveitar que a gente está afinadíssimo, né, com Clarice Lispector, com as metáforas. Né? A mão dourada da culpa é a mão que pega o ouro, que rouba, né? Nas correntezas corruptas desse mundo. Então, como que o Cláudio, o grande vilão dessa obra, ele está se explicando? O mundo é corrupto. E a mão dourada da culpa, é a mão que rouba, né, pode desfazer da justiça. E, com frequência, um prêmio em si maldito compra a lei. Quantas vezes a gente não compra a lei? Nós, brasileiros, né, com o famoso jeitinho brasileiro, né? Policial, tu tá todo errado, tu colocou o carro em cima de uma calçada que não pode estacionar, aí chega a polícia. O policial tá cheio de más intenções. Você também tá cheia de má intenção, né? Má intenção, porque você não quer perder os pontos da sua carteira e a sua carteira. Aí ele tá com má intenção, policial, mas você também tá. E você oferece uma propina, uma propina que ele já está esperando que você ofereça. Aí, ali, por R$100, R$200, você vai sair com seu carro bem, né? Não vai precisar pagar a multa e perder os pontos da carteira. Então, dinheiro compra lei. É isso que o Cláudio está dizendo aqui. Mas não é assim lá no alto. Mas ele reconhece. Lá com Deus, eu não vou poder comprar o meu perdão. Né? Lá com Deus, ele fala assim, mas lá no alto é diferente. Né? Mas não é assim lá no alto. Lá não tem jeitinho. Olha a palavra aí, jeitinho, né? Que se adapta muito bem à nossa cultura brasileira. Né? Lá, o mau ato conserva sua verdadeira natureza e somos intimados a admitir e assumir cara a cara com nós mesmos as culpas que temos. Então, o que resta? Que pode o arrependimento? O que não pode? E o que pode ele quando não nos arrependemos? Maldito ânimo! Peito negro como a morte! Alma capturada! Ele reconhece que a alma dele já está capturada, né? Que lutando por liberdade se prende ainda mais. Socorro, anjos! Tentai! Dobrem-se teimosos joelhos, cordas de aço do coração.
amoleçam como tendões de um recém-nascido, e tudo ficará bem. Ele acredita, né, que vai conseguir ficar bem depois que morrer, né, e tiver que se acertar as contas lá com o Papai do Céu. Então, ó, tá aí a proposta de redação. Há governo sem corrupção? É uma pergunta bem importante, né? Se fosse essa a temática da UERJ, né? E essa é uma temática forte, essa questão da corrupção, aqui na obra, seria uma pergunta bem importante, né? É, aqui você pode colocar a sua redação, né? Digitada, tá? E aqui você pode também, ó, se você quiser, tire uma foto boa, nítida, né? Você pode tirar a foto aqui, nítida, colocar aqui e enviar por aqui, tá? Dá para fazer dos dois jeitos. Então tá aí a proposta de redação, o tema 7, tá? Para a gente trabalhar, um tema bacana. Lembrando que essa discussão sobre corrupção fizemos na semana passada. Hoje nós temos outras discussões para fazermos, né? Hoje a gente vai fazer uma discussão muito interessante, porque hoje a gente vai chegar aqui muito próximo de uma cena, né, muito interessante, que a gente vai descobrir, é uma cena interessante, mas muito triste, né? A gente vai descobrir a loucura da Ofélia, que não é uma loucura fingida, como a loucura do Hamlet, né? Do Hamlet príncipe, o príncipe. Ele se finge de louco para poder investigar a morte do pai, né? O Hamlet rei, o assassinato, é verdade. Aqui a menina, a Ofélia, ela se torna doida mesmo. Por quê? Por que ela fica doida, né? Porque ela vai perder o amor do Hamlet, ela vai perder o pai, né, que foi assassinado pelo próprio Hamlet, né? Então ela vai ficar doida e vai acabar que involuntariamente cometendo suicídio, tá? O tema do suicídio a gente vai discutir também, vai ter uma redação sobre esse tema do suicídio também, tá? Que é um tema importante. Foi importante ano passado. Ano passado, no Conto da Aya, eu cheguei a trabalhar o tema do suicídio. Fizemos uma leitura bem durkheimiana do suicídio, né? Expliquei Durkheim para vocês, né? E por que o Durkheim considera o suicídio algo social e não individual, né? Foi muito bacana aquela discussão que a gente fez ano passado e vai servir também para a gente analisar aqui, porque em Shakespeare, gente, há inúmeras histórias, né, com a ideia do suicídio. Romeu e Julieta, Hamlet, assim como em Clarice Lispector nós temos, né, Epifania, sempre, em qualquer obra dela, né, um conto, um livro, né, a gente tem a questão da epifania, a gente tem a questão de você entrar, né, o uso, né, muito bem feito do discurso indireto livre, né, você entrar no fluxo de consciência dos personagens, né. Aqui o Shakespeare tem essa característica, né, de dar uma solução para conflitos amorosos na perspectiva do suicídio, né? Então, a gente tem essa questão aqui no Hamlet também. Então, vamos lá, vamos lendo com cuidado aqui essa cena 3, né, que está se aproximando de duas coisas importantes. O encontro fatídico entre, né, vão estar frente a frente. Ó, só que é diferente, eles vão estar frente a frente agora, um tendo a certeza, o Hamlet príncipe, de que o Cláudio, né, o tio, matou o seu pai, o irmão, né, e o Cláudio agora tendo a certeza que o Hamlet sabe que ele é o assassino. Então agora as cartas estão na mesa, né? Eles são inimigos declarados, né? Eles já sabem, né, que um sabe do outro, né, que até então estava sob segredo, né? Então vamos lá. Cena 3. Em outra sala do castelo. Entram os servos, alguns conselheiros e a rainha, todos atrás do rei. Ele já tomou providências importantes e nos avisa quais foram. Mandei procurarem Amileto e acharem o corpo. Como é perigoso esse homem continuar à solta, né? Então ele está dizendo que agora a questão do Hamlet, né,
é uma questão de segurança nacional. Nacional não, do reino, né? Que não existe a nação, né? Do reino. Né? Em seguida, seu tio acrescenta um dado importantíssimo à equação política da época. Porém, não podemos usar a força da lei contra o príncipe. Ele é amado pelas ingênuas multidões, cujo afeto não obedece ao juízo, e sim aos olhos. Desse modo, o castigo do criminoso é visível. O crime nunca é. Então, olha que interessante. Aqui ele está discutindo uma coisa que vale muito para os nossos dias, né? Para os nossos dias de hoje. O que vale muito aqui para os nossos dias de hoje, que está sendo discutido aqui? Eu gosto muito dessa fala aqui, né? Porque, apesar de ser o Cláudio, né? O vilão da história, a gente vive numa sociedade assim. A gente vive numa sociedade na qual, né, os vilões são seguidos, né? Na qual as pessoas ruins são seguidas, né? Tem redes sociais, né? Eu vi uma entrevista muito interessante. Ontem eu fui assistir a uma peça que é muito bacana, chamada Dentro da Cabeça de Alguém. É com a Renata Sorrah, no Teatro Carlos Gomes, no centro do Rio. E a peça em si, ela tem como tema principal a questão da epifania, que a gente vê lá na Clarice Lispector, né? A epifania. E ontem estava toda a Globo, estava lá, né, na peça. Né? Estava a Débora Bloch, né, que faz agora a Odete Roitman, né? Enfim, tinham vários globais, né? E só gente de peso mesmo, né? Que faz novela das 8, lá estava a Adriana Esteves, estava um monte de gente assim, de peso, né? Grandes atrizes, até porque a Renata Sorrah, né? Ela é uma atriz muito querida, ela é uma das atrizes mais queridas do Brasil, né? Como Fernanda Montenegro, né? Como Fernanda Torres, né? Então, assim, as pessoas foram assistir a peça, que essa peça ela ficou muito tempo em São Paulo, né? Vale a pena, gente. É uma peça barata. Ela, acho que está R$ 40, né? E vai ficar até o final do mês, agora de maio. Vale muito a pena, porque a peça é fantástica, é muito interessante, né? E ontem, de manhã, quando eu acordei, eu vi uma entrevista que eu achei muito legal, da Débora Bloch, falando dela, né, no papel da Odete Roitman na reedição, né, do Vale Tudo, né, da novela agora das 9 da Globo. Né? E o entrevistador fez uma pergunta super inteligente, né? Porque respostas inteligentes, né, exigem perguntas inteligentes. Né? Então, um bom entrevistador faz toda a diferença, né, na resposta que o entrevistado vai dar. E o repórter perguntou assim para ela: você acha que a Odete Roitman hoje teria rede social e muitos seguidores? E é uma pergunta interessante, gente. Pelos anos 80, a Odete Roitman ela era odiada. As pessoas queriam bater na Beatriz Segal, né, quando ela andava na rua. Né? Hoje em dia, vocês têm alguma dúvida de que a Odete Roitman seria muito seguida, né, e teria vários seguidores, né, se ela fosse uma personagem real fora da ficção, e adorada, ela seria adorada. Mesmo o Brasil sendo um país tão desigual e mesmo ela tendo toda aquela carga de aporofobia, né? Ou seja, preconceito, medo, pavor de pobre. Mesmo o Brasil sendo um país majoritariamente, né, constituído por pessoas pobres, ela seria uma grande referência. E eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Que ela seria uma grande referência. Né? E a Débora Bloch responde a mesma coisa. Num país, né, de extrema-direita, que as pessoas têm atitudes fascistas, né? Ela seria adorada e teria milhões de seguidores. É o que o Cláudio está falando aqui. Por mais que o Hamilton Júnior ele tenha, né, matado alguém, ser um assassino, né, que é a primeira vez que ele se torna um assassino das muitas que vai ter aqui ainda nesses dois atos aqui finais, né, ele, porém não podemos usar a força da lei contra o príncipe. Ele é amado pelas ingênuas multidões, né? Por que vocês acham, gente? Isso aqui é um trechinho tão pequenininho, né? Que a gente pode discutir um monte de coisa. Olha só,
as pessoas com carisma, o carisma, ele vai para além do entendimento racional, tá? E a minha tese de doutorado é sobre a questão do carisma, né? Então, por que vai para além do racional? Você não ama o cara por uma qualidade que é óbvia, né? Ah, sei lá, eu gosto do professor André, né? Idolatro ele, então ele pode cometer todos os pecados, beleza, porque ele tem um trabalho bacana no YouTube, né? Dá aula lá para o pessoal de graça e tal, né? Fornece materiais, né? Não é isso, gente. Né? Você não precisa ter nem a troca. Né? E é muito perigoso. O Cláudio aqui ele tem toda a razão. Ele está sendo pragmático. Né? Pragmático no seguinte sentido. Se eles forem prender o príncipe e matar o príncipe, isso daria um pricopó lá no meio do reino, que ele poderia até cair, o rei. Né? Então, o que ele pensa? Não, a gente tem que dar um jeito de sumir com ele, né, disfarçadamente, porque que a população ama ele. Por mais que ele pareça doido, né, por mais que esteja fora da razão, o que as pessoas pensam? Puxa, ele perdeu o pai, claro que ele não vai, né, não está em sã consciência. Né? Então, as multidões são assim. Quer ver? Porque muita gente não lembra. Antes do Lula, né, ser preso, ele estava no sindicato. E ele pediu para os sindicalistas, não, tinha 80 mil sindicalistas lá dentro, né, para não irem contra a polícia. Né, deixar ele ser preso, beleza, e que ele sairia de lá. Né. A mesma coisa, por que vocês acham, né, se bem que já perdeu muita força, né, por que vocês acham que a prisão do Bolsonaro não seria imediatamente após o governo dele? É porque hoje ele é uma pessoa comum, como eu, como Gabriele Sobrinho, como Ana Vidico, como Bia Pessoa, a gente pode ser preso imediatamente. Mas por que não é? Porque antes de prendê-lo, o STF tem que o quê? Medir a popularidade dele. Né? A gente está lidando com o fenômeno do carisma. Por mais que eu não goste, né, do Bolsonaro e tal, ele é uma pessoa carismática. E o carisma, ele vence a razão. Então, assim, você tem que ser pragmático, né? Ó, você é um príncipe querido pelo seu povo. Essa é nova. Isso o torna uma ameaça política ainda maior do que imaginávamos, meu caro. Não apenas é o primeiro na linha sucessória. Não apenas condena explicitamente o casamento da mãe, hostilizando e desmoralizando o novo rei perante a corte. Você ainda atrai a simpatia das multidões e o apoio político e militar que pode vir junto com ela. Então, o Cláudio, ele está, gente, calculando tudo. Né? Olha o que pode acontecer aqui, né, se eu fizer isso. Quando vimos com os soldados, ainda no começo da peça, você realmente não parecia ser nem um pouco metido ou cheio de importância. Agiu como um cara legal, mas não dava ainda para concluir que tinha o povo a seu lado. Receber essa informação da boca do seu tio, a última pessoa interessada em dá-la como verdadeira, elimina qualquer dúvida. Tio Cláudio continua a mostrar o quanto pode ser ardiloso. Ó, para preservar a calma e a paz, o precipitado envio de Amileto deve parecer uma decisão amadurecida. Doenças que crescem rápido, com rápidos remédios, são curadas, ou não são. O rei ainda está fazendo marketing político, abafando o precipitado envio como uma falsa decisão amadurecida, e bolando estratégias de ação nada ortodoxas, quando Rosencrantz entra esbaforido, dando a má notícia. Onde o corpo está guardado, meu senhor? Não conseguimos arrancar dele. Olha como é que a frase é construída ao contrário. Né? Ó, correto aqui dessa frase seria, né? Não conseguimos arrancar dele onde o corpo está guardado. Vírgula. Meu senhor. Vocativo. Né? Trazei-o à nossa presença, irrita-se o rei. Você estava mesmo do lado de fora. E Guildenstern o introduz no recinto.
um príncipe praticamente na condição de prisioneiro. O rei não quer saber de conversa. Ó, agora eles estão frente a frente. É o momento que a gente queria. Sabe aquele momento, Velozes e Furiosos, né? Que você quer o vilão e o mocinho juntos, né? Ali, frente a frente. Vamos, Ameleto. Onde está Polônio? Numa ceia. E ele é super irônico, né? Numa ceia. Numa ceia, onde você lança um desaforo a todos os cortesãos e conselheiros presentes. Não onde come, mas onde é comido. Ele está embaixo da terra, tá entendendo? Não onde come, mas onde é comido. Ele é comido pelos vermes. Uma certa reunião de vermes políticos o atacam nesse exato instante. O verme é o único imperador em se tratando de comida. Servamos outras criaturas para que nos engordem. Servamos a nós mesmos para as larvas. Um rei gordo e um mendigo esquelético não são mais que variedades no cardápio. 2 pratos, uma só mesa. Esse é o fim. Está dizendo, né? Não importa se é o rei ou o mendigo. Os dois vão terminar do mesmo jeito. Que porrada, né? Esse encontro já começou tenso. Ó, nesse Ultimate Fight, nesse MMA, Hamlet Jr., o príncipe, dá o primeiro soco, né? Primeira porrada bem forte no tio. Vamos lá? Preciso ressaltar, mais uma vez, sua obsessão pela putrefação da carne. Ó, por isso, gente, muita gente pergunta, né? É engraçado, no outro dia, eu mandei fazer uma... Eu tenho várias blusas do curso, né? Qualquer dia eu vou dar umas de presente aí para vocês. Eu vou enviar para vocês. Eu adoro dar presente. Né? Aí, tenho várias blusas do curso. Né? E eu mandei fazer uma que é a do curso de redação. Né? Aí, atrás tem o Hamlet segurando a caveira. Né? A caveira, né, gente, é um dos símbolos desse livro. Né? Por isso que vários, né, livros, né, tem a caveirinha na frente, né? A caveirinha, né, com a mãozinha segurando. Né? Claro que o Hamlet, ele se apaixona por essa questão da morte. Né? E a caveira é a representação da morte. Né? O corpo, né, ali que morreu, né? O cemitério, né? Toda essa questão. Então, ó, mas é curiosa a expressão vermes políticos, que pode significar vermes politicamente alimentados, por estarem devorando um político. Ou, né, o próprio Polônio era um cara super político, né? Ou vermes se alimentam politicamente. Isso é, em segredo, como os políticos costumam agir. O rei finge lamentar a sua loucura ou a morte de Polônio, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Que pena, que pena. Mas você não está nem aí para o sofrimento de um assassino, do assassino do pai. Mesmo agora sendo assassino também. Não é igual. O crime dele é muito mais grave e condenável, além de ter sido premeditado. Então você continua a brincar com a paciência do tio Klaus, girando ironicamente sobre o ciclo da vida. Olha a outra porrada. Né? Um homem pode pescar com o verme que comeu um rei e comer do peixe que se alimentou do verme. Vamos reler isso aqui, gente. Isso aqui é muito forte. O homem pode pescar com o verme que comeu um rei. Né? Então, por exemplo, você pode pegar ali... Você não usa aqueles bichinhos, né, para pescar, né? Você pode pegar um bichinho daqueles que comeu o corpo do rei que acabou de morrer e comer do peixe que se alimentou do verme. Então, está todo mundo um se alimentando do outro. Essa é a cadeia evolutiva, né? Ó, pessoal lá da biologia e pessoal de medicina, né? A cadeia alimentar da biologia, né? No fundo, estamos todos nós comendo, né? Numa antropofagia aqui shakespeariana. O que queres dizer com isso? Retruca tio Cláudio. Né? Nada, a não ser mostrar-vos como um rei pode fazer o progresso
pelas tripas de um mendigo. O progresso a que você se refere, além do ciclo digestivo, é o nome que se dava na Inglaterra no século XVII à viagem oficial de um rei para conhecer seu povo e seu território. Aqui, portanto, uma crítica social está embutida na sua obsessão por vermes e putrefações. Um rei deve conhecer por dentro como vivem seus súditos mais desamparados. Tio Cláudio aqui pode reagir de duas formas: ou emputecido de vez, ou afetando uma paciência infinita, com enteados de miolo mole. Sua pergunta dá margem ao ator para escolher. Onde está Polônia? Ainda que de modo enviesado, você finalmente responde o que todos vêm perguntando desde que o ato 4 começou. No paraíso, mandai procurá-lo por lá. Caso o mensageiro não o encontre, Vossa Majestade poderá procurá-lo pessoalmente em outro lugar. Olha como que é debochado, gente. Polônio está no paraíso. Ele aqui está confessando que matou o Polônio, o Rembrandt. Certo? Se você não encontrar ele no paraíso, ele pode estar em outro lugar. Qual é a lógica católica? Você tem 3 lugares pós-morte, que está lá no livro fantástico, né? Chamado A Divina Comédia, de Dante Alighieri, que tem uma personagem, que tem o nome aqui, de uma aluna muito especial, né? Beatriz, né? Beatriz, que vai lá, o Dante é encaminhado, né? É ciceroneado por Beatriz, e vai conhecer o céu, o paraíso, o inferno e o purgatório. Aí o que o Rembrandt está falando aqui? Se ele não está no céu, o Rembrandt está sendo debochado. Claro que o Polônio não vai para o céu, né? Corrupto, ambicioso. Claro que ele não vai para o céu. Então ele deve estar no purgatório ou já diretamente no inferno. Aí ele fala para o rei: Vossa Majestade poderá procurá-lo pessoalmente em outro lugar, ou seja, no inferno ou no purgatório. Mas se de todo não encontrardes, dentro de um mês, vós podereis farejá-lo quando subirdes a escada da galeria. Olha o que ele fala, gente. Aqui, nessa passagem, ele está falando 2 coisas. Ele admite que matou o Polônio, e outra coisa importantíssima, que ele está dando 1 mês de vida para o rei. Olha como que ele é abusado. Porque em 1 mês eu vou te matar e você vai poder estar do outro lado e procurar o Polônio. Ele está fazendo uma ameaça muito clara, gente. Claro que é uma ameaça cheia, né, de literatura, de poesia, tudo parece muito bonitinho, mas, se você não encontrar o corpo dele, querido, em 1 mês eu vou te matar. Né? Ele está decretando guerra, né? Ali, né, de frente. Né? Aqui, essa cena não... Para mim, eu posso perguntar isso para vocês. Né? Essa cena não me emociona, porque estão ali, né, 2 seres humanos que, com ideias, né? São 2 assassinos frente a frente. Né? Claro que um muito pior, que matou o irmão. Né? Até porque o Hamlet também, nesse momento, ele matou o Polônio sem querer, sem intenção, sem o dolo, né? Como a gente diz no direito. Mas você tem 2 assassinos. Não é como aquela cena, por exemplo, que ele enfrenta... Lembra? A gente leu aquela cena que ele enfrenta a Ofélia, né? A amada, e a menina sai um caco, né? A gente terminou aquela aula cansado. Aqui não. É um duelo em que você tem assim, uma equivalência. Os 2 são poderosos. Então, não dá uma aflição, pelo menos em mim não dá muita aflição. Né? Vamos lá. Né? De passagem, uma indireta contra o seu tio. Em outros lugares, ele pode procurar pessoalmente o cadáver do conselheiro.
mas o crime que cometeu o impede de entrar no paraíso. O tio não pode entrar no paraíso, ele matou o irmão, né? Então, para procurá-lo por lá, só através do mensageiro. O rei ordena que busquem o defunto imediatamente nas escadas da galeria. O Cláudio interpretou literalmente. O corpo está nas escadas da galeria. Alguns servos saem da sala correndo, ansiosos por obedecer e verem o cadáver de perto. Você ironiza aquela pressa toda. Ele estará lá até a vossa chegada, ou seja, até você chegar. Então, o tio Cláudio justifica sua viagem forçada à Inglaterra. Já ouvimos falar que ela serve para proteger a ele, a rainha e a Dinamarca. Então, sabemos que está mentindo quando diz: Amileto, esse ato para a tua própria segurança, a qual prezamos tanto quanto lamentamos. O que tu fizeste? Deves te afastar daqui, com a rapidez do fogo. Sendo assim, prepara-te. O navio está pronto. O vento é favorável. Seus companheiros o aguardam. E tudo aponta para a Inglaterra. Só que a gente sabe, que a gente leu a cena anterior, que ele já está fazendo o quê? Preparando tudo com a Inglaterra para que matem ele na Inglaterra. Né? O Hamilton, o príncipe. Você exclama, para a Inglaterra! Em voz alta, o rei confirma. Sim, Amelie. Depois da ênfase, você faz um comentário meio vago e irônico. Bom, é bom. Verias isso se conhecessem nossos propósitos. Seu tio faz de tudo para posar de bonzinho. Você olha bem para a cara dele e diz: conheço um anjo que os conhece. Mas vamos para a Inglaterra. Os anjos viviam em volta do trono de Deus e supostamente entendiam muito bem os propósitos divinos e humanos. Você, portanto, está insinuando que adivinhou mais intenções por trás do bilhete de embarque real. Em seguida, se despede do rei de forma estranha. Adeus, mãe querida. O rei corrige. Teu pai querido, Amelito. Você já tinha engatilhado uma nova ironia. Minha mãe. Pai e mãe são marido e mulher. Marido e mulher. Uma só carne. Então, minha mãe. Quando ele chama o Cláudio de mãe, ele está chamando o Cláudio de mulher, né? Ele está enfraquecendo o Cláudio. É uma sociedade patriarcal. Quando ele chama o rei de rainha, ele está chamando o rei de frouxo, de mulherzinha, né? Nesse sentido. Então, voltando-se para Rosencrantz e Guildenstern, repete o comando. Vamos para a Inglaterra. Quando você vai saindo, o rei ordena aos 2 espiões. Segui-o de perto. Fazei-o embarcar sem demora. Lá se vão Rosencrantz, Guildenstern, e com ele saem todos. Seu tio fica só no palco. Agora a gente tem só o rei, né? Acompanhado apenas de sua propensão ao crime, de toda a maldade. Você tinha razão em desconfiar da viagem. Ele fala consigo mesmo. Só que ele está conversando com a plateia, né, gente? Isso no teatro é assim. No teatro shakespeariano, a gente ainda não tem a técnica toda de Clarice Lispector, né, fazendo a questão do discurso indireto livre, da gente entrando na cabeça dos personagens, né? Como a gente tem na literatura moderna, né, sobretudo contemporânea, né? Em Clarice Lispector, em Machado de Assis, no Pepetelo, lá no livro, né, específico. Então, aí agora o rei vai falar com a gente sozinho, a gente está lá assistindo a peça. E tu, rei da Inglaterra, se prezas nossa amizade, ele está deixando claro que pediu para o rei da Inglaterra dar um jeito no reino, de matar o rei. E tu, rei da Inglaterra, se prezas nossa amizade, algo que meu poder recomenda-te que faça. Lembrando, gente, que no século XI a Dinamarca é mais poderosa que a Inglaterra. Ele ameaça o rei aqui da Inglaterra. Algo que meu poder recomenda-te que faça, pois tua cicatriz ainda está crua e vermelha, feita pela espada dinamarquesa, e é de teu interesse render-nos homenagens. Não irás menosprezar nosso real mandato. Né?
Então, por favor, matem ele aí, dá um jeito nesse garoto. Como já vimos, que o Cláudio dar ordens ao rei inglês não é nenhum absurdo histórico. Mas que ordens foram essas que seu tio deu ao vassalo? O que é o vassalo? O vassalo é o rei menos importante, né? Então, ó, nosso mandado dita em detalhes e por cartas conspiradoras exige. Ele mandou uma carta para o rei da Inglaterra. A morte imediata de Hamlet, a morte imediata de Amileto. Mata-o, Inglaterra. É um imperativo aqui, ó. Mata-o, Inglaterra. É uma ordem. Pois como febre em meu sangue ele arde, e tu deves curar-me, até haver confirmada a execução. Aconteça o que for, alegrias jamais retornarão. Quando seu navio der entrada nos portos ingleses, o rei de lá irá abrir as cartas lacradas de seu tio, que foram entregues à responsabilidade de Rosencrantz e Guildenstern. Aí ferrou tudo. Nela estará a ordem para a sua morte, Hamlet Jr. Mas ninguém conhece esse plano, nem mesmo os dois espiões, que a carta está lacrada, só pode ser aberta para um outro rei. Muito menos a rainha. É um argumento para se acreditar que na hora dos crimes realmente cabeludos, sempre que possível, seu tio age sozinho. Então aqui fica assim, aparentemente claro, né, para a gente que está lendo aqui e para a gente que está assistindo a peça, né, que a mãe, a Gertrudes, a rainha, não conhece, né, e não agiu em conluio, né, junto com o novo marido, para matar o antigo marido. Né? Eis um forte indício de que sua mãe é inocente do assassinato de seu pai e também de Polônia. Então, o confronto é interessante, e quando eu falei de confronto para vocês, né, é que no teatro, né, isso se amplifica muito, né? O momento que você quer um em frente ao outro. Né? Aqui, quando a gente está lendo, de fato é rápido, né? Não é uma leitura, não é muito longa, né? A cena não é muito longa, né? Mas é uma cena muito forte. Né? Então, ó, eu não vou ler a cena 4 toda, eu só quero ler aqui o que vem a ser essa cena 4, a introdução da cena 4, para a gente poder discutir a questão agora da loucura encenada versus, né, a loucura real. Então, enquanto no castelo de Elsinore a corte pega fogo, o cenário descrito nos mandamentos shakespearianos para essa próxima cena é o que está aí em cima, uma planície da Dinamarca. Os primeiros personagens a entrar no palco são o jovem Fortinbras, o sobrinho puxador de briga do velho e doente rei norueguês, e um capitão de seu exército. Atrás deles, marchando, vêm os soldados do reino vizinho. Lembre-se de que Fortinbras é o outro príncipe da peça, que sonha em vingar o pai e também tem um tio no trono que julga lhe pertencer. E na história dele, o grande vilão é o velho Hamlet, seu pai. Fortinbras fala pouco, à primeira vista um espírito puramente militar. Sabedor dos seus direitos e deveres, não vai além de nenhum deles. Tem uma fala breve, recebe uma resposta mais curta, ainda e logo sai marchando palco afora. Ele instrui seu capitão. Ide, capitão, levar minhas saudações ao rei dinamarquês. Dizei-lhe que, conforme a licença que nos concedeu, Fortinbras pede o salvo-conduto da marcha prometida, através de seu rei. Conheceis o ponto de encontro. Se sua majestade, porventura, quiser falar-nos, expressaremos nossos respeitos diante dele, e de tudo o poremos à par. Assim farei, senhor. E pronto, a primeira aparição de Fortinbras chegou ao fim. Só um detalhe. No ato 2, cena 2, quando foi negociado entre seu tio e o tio dele a ideia de que o exército norueguês, para invadir a Polônia, cortar caminho pela Dinamarca, o tio Cláudio ficou de pensar nela com calma. Mas não disse nem sim, nem não. Agora a permissão é mencionada por Fortinbras como um fato consumado.
Mais um acordo feito nos bastidores da diplomacia internacional, tudo indica que sim. Enquanto o general norueguês e seu exército saem para um lado, o capitão fica no palco. Pelo visto, Rembrandt Júnior, todas as suspeitas sobre a existência de uma grande cortina de fumaça externa terminam aqui. Seu tio, que parece, não estava fabricando uma ameaça para tornar um fator de união em torno dele. Tá? Então, olha que interessante, gente. Olha que interessante. O Cláudio aqui, a gente fica pensando o seguinte: o quanto que o Cláudio é burro, né? Como é que você vai permitir que um inimigo entre dentro do seu reino para atacar um outro, né? Um outro reino, que é o reino da Polônia? E esse inimigo está bravo contigo, está pé da vida contigo, porque o rei anterior, né, matou o pai dele. E você vai deixar o exército, né, dele passear no meio do teu reino? É pedir para perder uma guerra, né? É tipo um cavalo de Troia, né, sem o cavalo. Né? Então, o Cláudio aqui, ele parece, né, internacionalmente, né, os conhecimentos de diplomacia dele parecem ser muito ruins, né? Ele parece ser muito fraquinho, né, nesse sentido. Né? Então, vamos segurar aqui. Na aula que vem, a gente vai voltar daqui, né? Desse parágrafo aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos agora discutir essa questão da loucura. Que na semana que vem a gente vai entrar, porque a personagem principal aqui, ela vai aparecer, né? A Ofélia, a menina, né? Tadinha, né? Foi usada por todos os homens da Pérsia e acabou se dando mal, né? Perdeu o namorado, perdeu o pai, né? A vida das mulheres é sempre uma vida de perdas, né? Como o próprio Quanto Amor fala disso, né, gente? O quanto que, se a gente parar para pensar, né, que a Ana Vidipo, né? A Ana de Clarice, aí, falar Ana Vidipo, não, Ana de Clarice, né? Ela fica encantada, obviamente, né? Com aquele mundo do jardim botânico, do cego, né? Da epifania, né? E tudo mais, né? Por quê? Tudo que ela tem é o destino de mulher. A Clarice Lispector ela faz uma grande crítica social, como a gente vai ver, né? Daqui a pouco, nessa aula daqui a pouco. Né? Uma das 5 aulas de revisão, todas as próximas aulas são revisão. Então, vamos lá. A loucura encenada e a real, em Hamlet, de Shakespeare. Então, vamos fazer uma análise aqui profunda sobre a dualidade entre sanidade e insanidade na obra-prima de Shakespeare. Exploraremos as fronteiras entre fingimento e realidade das manifestações da loucura como estratégia e consequência. Olha só. Vamos lá, né? Essa tá passando cola de uma questão. Essa questão, essa questão, né, da loucura, é uma questão muito interessante, né, gente? A loucura, por exemplo, é o tema central da obra de um grande pensador do século XX, né? Um dos maiores do século XX, né? Michel Foucault. Michel Foucault, grande filósofo, né, do século XX, ele é lido na psicologia, ele é lido nas ciências sociais, né? Quem for fazer psicologia, quem for fazer ciências sociais, quem for fazer história. Por quê? Ele é o primeiro pensador a mostrar o seguinte, né? O quanto que essa atribuição do que é o seu normal, até porque para a gente ter o que é o louco, a gente tem que saber o que é o normal, né? Sempre foi uma questão política, sempre foi uma questão de perseguição de minorias, né? Se a gente parar para pensar, como que era constituído os manicômios do século XIX até a metade do século XX, né? Você tinha ali a mulher que traiu o marido, a mulher que não queria casar, a mulher que era lésbica, né? Aí você tinha o homem gay, né? Temos o grande
escritor inglês, né, homossexual, o Oscar Wilde, né, o maior escritor inglês do século XIX para o XX, né, o Oscar Wilde, que ficou preso por ser homossexual. Né? Então, a homossexualidade era loucura. Ser mulher era loucura. Se a gente parar para pensar que o próprio Freud, né, analisa a questão da histeria como meramente feminina, até hoje, gente, tem psiquiatra que acha que a histeria é meramente feminina. Não, há homens histéricos também, né? Mas a histeria era considerada algo feminino. Então, você pega todas as minorias, gays, lésbicas, mulheres, né, e coloca no mesmo lugar. O manicômio. E esse manicômio, né, ele não era uma instituição para curar loucura, né, ou alguma coisa nesse sentido, para cuidar, né, de pessoas com supostas doenças mentais, né? Era para punir minorias. Né? O Foucault falou isso e demonstrou isso muito bem, né, nas suas obras. Né? Então, ele estudou muito essa questão. E se a gente parar para pensar aqui, né, você tem, teoricamente, um Hamlet que está simulando, né, uma loucura, mas ele pode ser punido por essa loucura também. Né? Ele só não vai ser punido, como a gente acabou de ver na fala do rei, porque ele tem o quê? Ele é amado, ele tem carisma. Né? Isso é perigoso para o próprio rei, né? Para o tio. Né? Bom, escrita por Shakespeare entre 1599 e 1601, durante o auge de sua carreira criativa. Essa peça, né, o Hamlet, é ambientada na Dinamarca medieval, repleta de intrigas políticas e traições. Tema central, a vingança e suas complexas consequências psicológicas sobre os protagonistas. Né? E a gente pode pensar na loucura como simulacro, né? Como simulação. Tá? E a gente pode pensar também na realidade psicológica, na deteriorização mental genuína. Porque se a gente, agora a gente já tem base para fazer essa discussão. A gente já está no ato 4, né? Na metade do ato 4. Só falta um ato e meio para a gente chegar ao final da leitura, do debate, né? Para a gente trabalhar só os temas, puramente. Né? Se a gente parar para pensar, será que, vou levantar hipóteses agora, que a gente pode, nesse momento, a gente já tem conhecimento para discutir o seguinte: será que esse desejo de vingança não envenenou Hamlet? Será que ele, de fato, não ficou doido? Não ficou louco? Fora de si? Fora daquele comportamento que ele apresentava? Daquele príncipe queridíssimo, né? Que todo mundo gosta, que é um menino lindo, está estudando, né? Bonitinho, e que ninguém vai acreditar que matou, né, alguém. Será que alguma pessoa... Vocês acreditam que alguma pessoa possa, do nada, se transformar em alguém meramente racional e frio? Vocês acham que a vida transforma alguém, né, que é um ser humano perfeitamente normal, com empatia? Né? Vocês acreditam que esse ser humano pode se transformar em um psicopata? Porque, assim, se a gente parar para pensar nas flutuações, né, psíquicas desse personagem, quando ele mata o Polônio, foi como se não tivesse acontecido nada, né? Foi como se ele tivesse... Ele mesmo fala, né? Peguei um rato. Como se ele tivesse matado um rato. E já pararam para pensar, psiquicamente, como matar um animal, qualquer animal que for? Né? Por mais que seja uma barata, quando a gente mata uma barata a primeira vez, né, na nossa vida, a gente tem a noção de que a gente está tirando uma vida. Né? E o Hamlet, ele age com uma frieza quando ele mata o Polônio, pega o corpo, esconde o corpo, né? Sei lá, né? Parece que ele tem uma virada ali, né? Psicológica. Aquele rapaz bonzinho que escreve cartas maravilhosas, né? Para a menina, para a namorada, né? Com grande poesia, com grande garbo, né? Com grande inteligência, né? E de repente vira essa figura fria, gélida, né?
essa ilha de gelo, né? Esse iceberg. Né? A dualidade, a coexistência de ambas as dimensões. Talvez a gente, né, tenha, né, essa coexistência das dimensões. Né? E essa figura aqui, está aparecendo aqui para a gente, né, da máscara. Vocês sabem que a máscara, né, são 3 máscaras que são símbolo do teatro. Teatro, né, tem seus símbolos, suas deusas, né, suas musas, né, e todas as musas do teatro usam máscara. Claro que isso aqui é uma metáfora das máscaras sociais. Nós vivemos numa sociedade que a gente não pode ser a gente plenamente 100% do tempo. Senão, o que vai acontecer? Senão você vai ser demitido. Senão você não vai ser aceito nos lugares. Né? Porque se você for transparente, verdadeiro o tempo inteiro, né, você não vai conseguir viver em sociedade, sejamos, né, sinceros. Então, a gente aprende desde criança, né, isso faz parte da educação, né, de que a gente precisa acionar esses papéis sociais que a gente tem. Né? E esconder o que é mais íntimo, né? Esconder o que é particular. Esconder os nossos intuitos, né? Os nossos desejos, não deixá-los tão abertos, né? Com fronte tão aberto. Então, após ver o fantasma, Hamlet anuncia sua intenção de se fingir de louco. É uma decisão consciente, né? Porém, o manto da extravagância. Escolha deliberada como tática. Então, ele vai ser um loucão daquele louco, né, extravagante. Né? Investigação disfarçada. Loucura fornece liberdade para investigar um crime sem levantar suspeitas. Proteção estratégica. O comportamento errado desvia a atenção de seus verdadeiros planos de vingança. Né? Quais são os verdadeiros planos de vingança dele? Manifestações da loucura encenada. Né? Performance pública, enigmas, né? Ele fala cheio de enigmas, como a gente acabou de ver nessa fala dele, frente a frente com o rei. Né? Jogos linguísticos, ele é um cara, né, super inteligente. O próprio Polônio, né, quando debatia com ele, falava que ele era muito inteligente. Né? Então, é tudo feito no sentido, né, de provocar no outro, né, que o outro, né, acredite, levar que o outro acredite na sua loucura. Só que, ao mesmo tempo, essa loucura ela não é completamente encenada. Por quê? Para vocês que vão, como a Beatriz, estudar psicologia, né, a gente não consegue dominar o nosso inconsciente. Né? Assim como a Ana de Clarice Lispector não consegue dominar o inconsciente. Né? O inconsciente é indomável. É a nossa natureza. É um jardim botânico no final da tarde, no início do anoitecer. Então, por mais que ele encene, você não consegue ser um artista perfeito. Vamos lá? Vamos pegar coisas aí sair um pouquinho dessa filosofia e entrar mais em alguma coisa concreta. Quem aí já assistiu Big Brother Brasil? Tem algum campeão que consegue encenar 3 meses dentro de uma casa? Completamente? De forma racional? Deve ter. Deve ter alguém que consiga encenar. Algum campeão que conseguiu encenar. Mas depois, fora da casa, a máscara vai cair, não é? Tem uma expressão, a máscara vai cair. É a expressão. Né? Então, pensemos bem. Isso aqui é psicologia. Né? Por mais que a gente encene... olha a nossa Ana de Clarice Lispector. Qual a encenação da Ana de Clarice Lispector? Né? Ela está encenando o quê? Poxa, eu sou uma dona de casa. Ela tem noção disso, né? Quando eu passo pelo porteiro, ele, né, deve me achar uma senhora respeitável, uma dona, né? E as pessoas me veem assim.
Poxa, e as pessoas têm inveja de mim. Tenho 2 filhos lindos, meu marido é maravilhoso, minha casa estou pagando prestações, mas eu tenho uma empregada doméstica, aquela vida burguesa, né? Parece confortável, parece trazer a ideia do conforto. Mas quando ela é colocada diante de um cego, hoje eu estou que nem cego, mascando, eu estou com chiclete, mascando chiclete, esse cego me arrebata, me tira do lugar. Então, até que ponto também o Hamlet, o príncipe, colocado nessas situações de estresse, gente, os padrões de hoje, o Hamlet, como que é o nome do, como que é o nome dessa geração de grandes artistas? É Nepo Baby? Estou correto, Gabriel Sobrinho? É Nepo Baby? Quando é um filho de um artista famoso que vira artista, né, que vira alguma coisa, filho do cantor, é Nepo Baby, né? Então, assim, o padrão de hoje, gente, o Hamlet, ele é um Nepo Baby. É o príncipe que está estudando na Alemanha, todo bonitinho, deve ser bonito mesmo, né? Dinamarquês, bonitinho, né? Olhos claros, né? Ali com seus 18, 19 anos, só pratica esportes, estuda, né? Não trabalha, cheirosinho, sempre arrumadinho. Aí, quando ele lida com a vida, ele se transforma. Isso não é fácil também, gente. Pode ser o Nepo Baby que for. Todos nós somos humanos, né? E temos várias sensibilidades na nossa terra, né? Na nossa psique. E essas sensibilidades afloram. E até que ponto esse príncipe, ele não está devastado? Ele perde o pai, ele vai perder a mãe para o tio, ele perde o trono, ele perde a honra, até porque se ele não se vingar, ele é desonrado, né? É alguém que não soube cuidar da morte do seu pai. Então, ele passa por um baque profundo. Se a gente acha a epifania com os cegos de bandas extremamente profundos, imagina esse rapaz aqui, né? Por mais Nepo Baby, por mais Bebê Johnson que ele seja, cheirosíssimo, maravilhoso, né? Todo mundo quer pegar esse príncipe, só que ele não quer pegar ninguém, ele quer vingar o pai. Ele está destruído, gente. Com certeza ele está muito abalado psiquicamente, né? Então, porque como que a gente tem certeza que essa loucura dele não é somente encenada? Porque a gente tem visto, durante boa parte da obra, ele tem monólogos, ele fica sozinho em cima do palco chamado Vida. Né? Então, quando sozinho, seus solilóquios, né, expõem angústia genuína e tormento interior profundo. Né? O que é um solilóquio? Né? É um debate consigo mesmo. Né? Né? A Rebeca colocou aqui, só me lembro da menina que endoidou lá dentro e pensou que todo mundo, né, estava atuando, né, assim, né? A ideação suicida, em vários momentos o Hamlet fala, né? Ser ou não ser, né? Ele fala em alguns momentos para a gente, nos monólogos dele, será que não seria mais fácil eu me matar, eu cometer um suicídio? Será que o suicídio não seria uma saída? Claro que quem pensa em suicídio está numa condição psíquica bastante abalada, né? A paralisia decisória, ele fica um tempão sem conseguir tomar decisões. Né? Quando a gente está com problema de tomar decisões, né, a gente está abalado psiquicamente. Né? Eu tenho uma amiga que, cara, é uma pessoa extraordinária. E é muito curioso isso. E ela faz acompanhamento psicológico. Né? E ontem a gente foi à peça e eu já percebi o seguinte, toda vez que essa minha amiga... Sabe aquelas situações assim que a gente... Quem se identifica aí?
Isso é muito comum hoje em dia, tá? Se alguém se identificar, pode colocar aqui. Sabe aquela situação assim que você tem um monte de opção e você tem um monte de opção te dá uma paralisia decisória? Eu acho que todo mundo já foi assim. Sabe assim, quando eu vou comprar um leite. Aí você tem 5 tipos de leite. Aí você tem que ler tudo para saber qual é as diferenças entre a caixa de leite, o que leite tem, o que não tem. E a pessoa fica paralisada. Eu já sou um tipo assim. Se tiver um monte de coisa, eu vou estudar. Né? Calma aí. Tem essas opções aqui para eu comprar aí. Eu nunca. Eu sou uma pessoa que eu nunca compro uma coisa sem antes estudar aquilo. Então, sei lá, vou comprar esse relógio aqui, vou querer saber para que ele funciona, como que ele funciona, o que ele tem. Aí vou comparar com outros. Só que isso, para algumas pessoas, é angustiante. Né? A pessoa começa a suar. Né? Aí eu brinquei com a minha amiga, né? Eu falei com ela, gente, mas isso é tão bom ter várias opções, né? Que quando você só tem uma, às vezes, né, que é ruim, né? Que aí você tem que ficar com ruim mesmo, vai o ruim mesmo, né? E vai, né? Mas o excesso de possibilidades paralisa. Isso na vida de vocês, jovens, é muito comum. Quando você tem 16, 17, 18 anos, né? O que eu vou fazer da minha vida? Não é uma decisão fácil. Aí eu vou fazer uma faculdade de medicina, eu vou fazer uma faculdade de direito, eu quero decidir minha faculdade. Não é uma decisão fácil. Mas que bom que, ao mesmo tempo, vocês podem escolher, né? Podem fazer suas decisões. Né? Então, o comportamento autodestrutivo dele, do Hamilton, ele se coloca em situações arriscadas, ele é impulsivo, e ele, com a mãe ali naquela cena que ele bate o Polônia, ele está completamente descontrolado. É um descontrole que berra, né, que grita, que né, gritante. Né? O encontro com o fantasma, né, que é testemunhado por guardas. O que acontece, gente? Por que ele não pode, por mais que ele desconfie do encontro com o pai, do fantasma do pai, por que ele não pode deixar de tomar uma decisão? Lembrem-se, o melhor amigo dele está ali. O melhor amigo não sabe exatamente o que o pai pediu. Depois ele vem a saber durante a peça. Né? Tem outras pessoas olhando. Nós somos seres assim. Já parou para pensar? Quando você tem a absoluta certeza que ninguém está te olhando, não é mais fácil tomar uma decisão? Quando alguém está te olhando, você tem a sensação de quê? Né? Não, eu tenho que tomar uma decisão. Se eu não tomar, eu vou parecer fraco. Isso, gente, vocês vão ter em todas as situações da vida de vocês. Seja de trabalhando numa empresa, trabalhando no hospital, você o tempo inteiro vai ser, e tu pode ser em qualquer função, tá? Você pode ser o chefe, o presidente da República, você vai ter gente ali te avaliando. Em algum momento você vai ter que tomar essa decisão. Né? Então imagina para um menino que tem 18 anos, que a gente já viu como que essa sociedade trata os jovens, né? Os jovens, eles são vistos como uns loucos inconsequentes, né? Uns doidos, uns insanos, né? E ele tem que tomar decisões que são de adulto, né? Loucura e misoginia em Hamlet, né? A rejeição de Ofélia, tratamento cruel e humilhante que ele dá para ela, né? Direcionando a antiga amada sem justificativa aparente. Ele fica bravo com ela porque ele percebe que ela está sendo usada como espiã. Só que, ao mesmo tempo, ele não percebe que a mulher não tem outra coisa para fazer, gente. A mulher ali, a própria rainha, Gertrude, ela obedece comandos. Mulheres não têm escolha, só que ele não tem nem essa sensibilidade. Aí o que ele fala da mãe? O que ele fala da Gertrudes? Porque aqui, gente, tem uma coletivização. Vou falar já para vocês, né? Não falei isso ainda, apesar de ser a 15ª aula, né, de Amor de Clarice Lispector, eu não falei. A Ana, gente, ela representa Clarice Lispector um coletivo, são todas as mulheres. Todas aquelas mulheres que são donas de casa. A Ana são as Anas, as Joanas, as Marias, as Rebecas, né, do Brasil, as Gabrieles,
Aquelas mulheres burguesas, né? Classe média do século XX, lá dos anos 60, 70. Então, ele generaliza. Fraqueza, teu nome é mulher. Ele generaliza para a mãe, ele generaliza para a Ofélia. Agora, cá entre nós, o que a Ofélia, tadinha? A Ofélia, coitada, é a que eu mais sinto pena nisso, né? O que a Ofélia vai poder fazer? Ela tem um pai que é louco, sedento por poder. Ela tem um namorado que ficou doido. Que se vingar, ela não entende a vingança. A mãe também não tem muito o que fazer. Sei que a mãe agora, nesse ato, ela vai ficar mais esperta. Ela está defendendo o filho. Aí a gente vai ver, claro, que ela é uma mulher, né? Ela é uma rainha. Ela tem poderes. Então ela vai agir de uma forma diferente. Ela tem medo da mãe. Ele tem raiva, ele passa a ter raiva da mãe. Pô, como é que ela se casou, aceitou se casar com esse traste? Por que ela não fez a sucessão normal? Para que eu fosse, né? O rei. E ele transmite essa raiva para todas as outras mulheres, impossibilitando-se de quê? De amar. O amor para ele vira uma impossibilidade. Né? A Ofélia, olha aí, vítima da loucura. Ela é uma verdadeira vítima da loucura. Ela teve o amor rejeitado, a rejeição cruel por Hamlet, após um relacionamento anterior. A perda do pai, o assassinato acidental de Polônia por Hamlet. É um acidente, de fato. O colapso mental. Imagina, você ser esculachada pelo seu, né, objeto de paixão, de amor, você perder seu pai, que você tem o respeito, que faz até merda, né, em nome dele, né? Coitada da menina, né? Faz até merda em nome dele. Porque uma mulher não tem outro destino e perde o próprio pai. Então ela entra em colapso total. É uma loucura genuína, manifestada em canções e distribuição de flores. Sabe o que a gente vai ver na aula que vem? Sabe o que ela começa a fazer? Ela vira uma canção, ela fica pegando uns cestos, recolhendo flores em jardim, né, no palácio, distribuindo flores para as pessoas e cantando. Quem dera que todo louco fosse assim. Né? O maluco beleza que fica distribuindo flores, bombons na rua, né? Mas coitada, né? Ela tá ali colapsada, né? Ela tá coitada, né? Completamente bagunçada, né? Digamos assim. O fim trágico, a morte dela por afogamento, que a gente não pode nem dizer que foi um suicídio assim, né? Um suicídio eu vou me matar ali afogado. Né? Não tem uma volição, uma vontade, assim, claro, né? De alguém que pega uma arma, né? Não. Ali ela já está com a mente completamente perturbada. E quando a gente for estudar os tipos de suicídio de Durkheim, a gente vai entender que não é um suicídio, né, pragmático, como foi Getúlio Vargas, quando, lá em 24 de agosto de 1954, né, ele deixa uma carta escrita para o povo, uma carta, né, de suicídio. Né? Ali você tem uma volição, uma vontade, uma organização, um planejamento. Tá? E a gente pode discutir aqui o papel da melancolia, tanto do Hamlet. Ó, qual é a grande doença aí que quebra a cabeça de qualquer psicólogo? Qual é a grande doença da modernidade? Quem saberia me dizer aí? Qual é a doença da modernidade? É o açúcar? É o câncer? É o estresse? É o burnout? Qual é a grande doença aí da modernidade? Não é a depressão? Só que não existia esse termo, né, técnico. Depressão, que a gente só existe a partir da psicanálise, né, no final do século XIX, início do XX. Né?
existia o termo melancolia. E vocês sabem que depressão mata, né? E que é uma coisa muito séria, gente. Eu sei que em muitos lugares, e é triste, né, a gente perceber isso, em muitos lugares, em muitas culturas, a depressão é vista assim, isso é uma doença de rico, você não pode ficar deprimido, não, porque é pobre, tem que trabalha, vai lá acordar todo dia às 5h30 da manhã, trabalha ali 10 horas por dia, que tu vence a depressão. Já cansei de escutar isso, que depressão é a doença de rico, né? Que pobre não pode ter depressão. Né? Aí você fala para uma pessoa que não acontece, não consegue acordar. Como você vai mandar a pessoa acordar às 5h30 da manhã? Nem eu, né? Já acordo sorrindo. Oba, vou trabalhar, vou fazer um monte de coisa. Né? Só que a pessoa deprimida, ela não consegue nem acordar. Ela dorme muito. Né? Então, a melancolia era considerada um desequilíbrio dos humores corporais, na época renascentista. Em Hamlet, manifesta-se como luto prolongado antes de evoluir para o comportamento mais instável. Esse estado psicológico predispõe o príncipe à instabilidade mental. Ele fica nitidamente, né, para os padrões da época, né, louco, né, tornando tênue a fronteira entre a melancolia patológica e a loucura. Né? Percepção de loucura pelos outros. Cláudio, o rei usurpador, suspeita da encenação, declarando: não parece loucura. Polônio, conselheiro, interpreta erroneamente o comportamento como resultado de amor por Ofélia. A interpretação equivocada. Gertrude, a rainha confunde os sinais de tudo com insanidade. Seu novo casamento contribui para o tormento do filho. Né? A peça dentro da peça. Né? A estratégia meticulosa, né, para testar a culpa de Cláudio. A execução. A direção precisa dos atores para recriar o assassinato, né, no ato 3. A observação. A análise atenta da reação do rei durante a apresentação. Ele pede para o amigo, né, para o Horácio olhar também. Confirmação. Reação de Cláudio prova sua culpa, além da dúvida. A loucura como libertação. Máscara social. A adoção da persona de louco remove restrições sociais convencionais. Como eu falei para vocês ano passado, né? Sobretudo quem fez o curso específico quando a gente leu Caim de José Saramago. E também quando a gente leu o Machado de Assis. Lembra disso, gente? Machado de Assis? Quando a gente lê o Machado de Assis, o personagem principal do livro do segundo aqui do ano passado, ele fica louco. A loucura é uma discussão muito grande também na obra de Machado. Machado foi leitor de Shakespeare, né? Apaixonado por Shakespeare. Né? Claramente. Claramente. Então, olha aí, a loucura nos permite o quê? Não ter restrições. Olha o Coringa. Gostei mais do Coringa 1 do que o Coringa agora com a Lady Gaga, né, que foi no passado. Né? A Lady Gaga, ela divide muito papel com o grande, né, com um ator maravilhoso, né, ao meu ver, o maior ator de Hollywood hoje. Né? O Coringa 1, né, é aquele personagem que ele se liberta, né, das convenções sociais, o Coringa, né, para poder o quê? Se vingar da sociedade. Ele é um produto da sociedade. Né? Tem aquela cena, eu acho, tem umas cenas maravilhosas do Coringa, que eu acho muito legal, que é a primeira cena, que é muito angustiante. Depois eu vou liberar. Eu tenho alguns filmes, Coringa, no Drive, do curso, vou liberar isso para vocês. A primeira cena do Coringa, ele está ali trabalhando, vestido de palhaço, com uma plaquinha, né? Aquelas placas que em Nova York, né? As pessoas vendem coisas,
E as crianças cometem um monte de bullying com ele. Ele fica completamente doido. Aí a cena antológica do filme, que é a cena mais forte do filme, só que é a cena de redenção dele, redenção para conosco, tá? Para quem está assistindo o filme. Quando no metrô uma moça é assediada por 3 caras escrotos, por 3 homens escrotos que vão estuprá-la, certamente vão estuprá-la, o que o Coringa faz? Ele mata todos aqueles caras dentro do metrô de madrugada. E a gente que é o espectador, que está assistindo aquela tragédia, a gente fica do lado de quem? Do Coringa. Tu para pensar nisso, gente? Como o cinema contemporâneo ele é remelanciano, o quanto que é louco isso, a gente ficar do lado de um cara que assassina 3 homens dentro de um trem, de um metrô, na madrugada em Nova York, né? E a gente torce pro Coringa, porque a gente fica assim, não, a mulher está ali frágil, ela vai ser estuprada, ela está sozinha naquele vagão. E a gente se banha, se esbalda naquele sangue todo e fica do lado do assassino. O Hamlet tem essa capacidade da gente ficar também indiferente. Eu não vi ninguém chocado aqui na aula, né? Quando a gente viu a morte do Polônio. Por que vocês não ficaram chocados? Como vocês ficaram chocados que a menina tomou um passa fora, né, coitada? Né? A gente ficou chocado. Ali eu fiquei cansado daquela aula. Tem aula que é cansativa. Que é emocionalmente cansativa. Né? Por que a gente não fica chocado, né, quando o Coringa mata os caras? Por que a gente toma um lado do vilão? Né? O Hamlet faz isso lá no século XVI, que a gente acha que é uma questão do cinema contemporâneo, né? Que não tem bem e mal definido. Né? Ali você tem natureza humana. Então não tem como você ficar ali entre o bem e o mal. Né? O Hamlet antecipa o Coringa. Está aqui o Coringuinha, o nosso Coringuinha. Né? A crítica social, o questionamento dos valores hipócritas da aristocracia dinamarquesa, as verdades inconvenientes, liberdade para expressar críticas à corte e à sociedade, a sabedoria paradoxal. Lembra? Ele tem uns insights muito legais, mas são umas ideias de doido. Sabe aquele doido que você conhece, aquela pessoa doida que você conhece? Puxa, né? Maneiro, o cara é um artista. Olha aí, um grande artista da cultura popular do Rio de Janeiro, que foi o Gentileza. Quem sabe quem foi o Gentileza? Sabe ali aquelas pilastras daquele viaduto perto da rodoviária? Novo Rio? Tem umas frases que são filosóficas, maravilhosas, que já viraram camisa, bandeiras, né? É o Gentileza. Entre a loucura e a razão, você tem grandes ideias, né? Fala, Gabi, sobrinho. Professor, uma vez eu estava voltando em um lugar com meu pai, e aí a gente parou no terminal Gentileza, que tem uma estátua dele lá. E aí ele estava me contando que quando ele era mais novo, ele às vezes encontrava o Gentileza na rua, e o Gentileza era muito louco, ele às vezes estava muito mal, bebia muito. E ele, os amigos dele ficavam mexendo com ele e tal. Ele contando várias atrocidades, aí do nada a gente olha pro lado e tinha uma mulher rezando para a estátua do cara. Ele ficou conhecido na época também como profeta gentileza, né? É o profeta, então você reza, né? Pelo profeta. Né? Mas é uma loucura que copita, né? Copita pessoas, né? A gente copita, né? A gente usa, né? Gentileza gera gentileza, né? Frases, camisas, né? Claro que o capitalismo transforma tudo em marketing, né? Em venda, né? Em dinheiro, né? Obviamente, né? Então, gente, olha como aqui a gente tem, em Hamlet, uma profunda análise da psicologia, da psique, da cabeça moderna, da cabeça de nós, homens modernos, herdeiros da modernidade. Né? A gente tem coisas aqui que vocês vão... Quem for estudar psicologia, ó, depressão clínica, traumas, dissociação,
transtornos bipolares. Olha quanta coisa aqui que o Hamlet traz. Como assim a depressão clínica? A apatia, a perda de interesse, a ideação suicida e adiamento constante de ações importantes. Quem é que está nessa apatia? O próprio Hamlet, mas também a menina, coitada, né? A Ofélia. O trauma, estresse pós-traumático após o encontro sobrenatural, a revelação do assassinato paterno. A própria morte do pai, né? Um grande trauma, né? É um grande gatilho. A dissociação, separação entre processos racionais e emocionais como mecanismos de defesa psicológica. O que é dissociação, gente? É que o cara tomou tanta porrada da vida, né, que ele não consegue mais separar o que é o emocional do racional. Né? Ele não consegue fazer um planejamento. Né? Ele demora, se a gente parar para pensar, né? Ele demora a criar aquela ideia da peça, né? De botar o pessoal ali, né? Para fingir, para encenar a morte do pai, para ver se o tio vai reagir, né? Por conta da dissociação. Não é fácil, né? Ó, transtorno bipolar, oscilações entre letargia, você está ali muito calmo, melancólicos e períodos de atividade intensa e impulsiva. A pessoa bipolar, eu tenho uma amiga de infância que é assim. Ela foi casada com um homem rico, o cara teve a infeliz ideia de dar um cartão de crédito para ela. Quando ela estava empolgada, que é a montanha-russa, né? A gente chama de montanha-russa, né? Na psicologia se estuda assim. Né? Ela ia no shopping e gastava 15 mil num dia, o combo. Aí, dia seguinte, ela estava de cama, dormia o dia inteiro, deprimida. Essa oscilação, a polaridade. As pessoas que vivem em antítese, em montanha-russa, sobe e desce, né, o tempo inteiro. Isso, psiquicamente, é esgotante. Gente, e não só para o portador de bipolaridade, né, mas para a família. A família fica um caco. Né? E essa minha amiga, ela tem, além da bipolaridade, né, uma outra questão, né, que é a bipolaridade extrema, né, que é o borderline. Ela é assim, ela diz que me ama 11h59, meia-noite. Te odeio, André! E se tu não tiver muita sensibilidade, é difícil lidar. Ó, dos amigos de infância, gente, só quem é amigo dela até hoje sou eu. Ela, do nada, some. Agora ela tá numa fase sumida. Né? Mas, assim, daqui a pouco ela volta. Eu acho que nessa brincadeira dos últimos anos aí, ela já teve uns 8 Instagrams. Aí ela desfaz o Instagram, tira todo mundo. Daqui a pouco ela cria outro. Aí, como eu já sei como é, eu já aceito. É um pedido de amizade. Não, não é porque a gente já conhece, né? Mas isso, para quem não conhece, para quem não tem, né, tato para lidar, é muito difícil. E às vezes, para a família, é desesperador. Né? É desesperador, mas é muito mesmo. Né? Não é nada fácil. Né? Então, vamos comparar aqui, fazer algumas comparações da loucura. A Ofélia é uma loucura real, né? Rejeição, morte do pai, canções, flores, incoerência, morte por afogamento. Laertes, ó, que é o menino que vai vir se vingar, é o filho, é o irmão da Ofélia, né? É o filho do Polônio. Fúria irracional. Ele fica louco querendo matar o Hamlet, que matou o pai dele. É aquela fúria irracional. Sabe o crime passional? O crime passional, gente, no direito, ele é um crime menos, uma punição menor. Por quê? Porque não tem dolo, não tem intenção. A pessoa está tão levada pelas paixões que o dolo, a punição é menor. Então, a vingança em nome da família. Ainda mais que ele é o homem da família, ele tem que vingar o pai. A impulsividade, a conspiração, ele vai se prender ao Cláudio, né? O Cláudio vai sacar uma grande oportunidade, né? No Laerte para matar o Hamlet, né? A morte no duelo. Tá, que está dando já um spoiler. Né? O Cláudio, a paranoia do poder. Quem está no poder, gente, tem essa paranoia.
Vocês nunca perceberam, agora falando sério, não é perseguição não, vocês nunca perceberam a paranoia do Bolsonaro no poder? Vocês nunca viram aquelas fotos dele, tipo assim, sentado com as pernas assim? Dava para ver atrás do vidro de Brasília, né? Lá da... Vocês nunca viram essas fotos, não? Dele sentado assim, com o rosto voltado para o chão, parecendo uma posição fetal. Vocês nunca viram essas fotos do Bolsonaro, não? Gente, isso é paranoia do poder. É a paranoia. E ele ficou muito assim em 2022, quando ele viu que ele ia perder a eleição. Ele nunca... Imagina o seguinte, gente, o Bolsonaro, ele nunca perdeu uma eleição. Ele sempre foi eleito, desde 1988, quando foi a primeira eleição dele. Quando ele percebeu que ele ia perder, ele ficou paranoico, né? A culpa, o medo da descoberta. E qual era a paranoia do Bolsonaro? Que é atual também. Ele não tem foro mais privilegiado. Ele pode ser julgado, ele é uma pessoa comum. Né? Imagina, para quem sempre teve o privilégio de ter foro privilegiado, falar o que quiser, fazer um monte de merda, você deixar de ter, é muito complicado. Planos múltiplos de assassinato, né? Ele vai morrer envenenado, né? A visão renascentista da loucura. O que os médicos lá no Renascimento achavam da questão da loucura? A insanidade era vista como um desequilíbrio dos 4 humores corporais. Excesso de bile negra, a bile era associada, né? Bile é aquela coisa que a gente solta, né? Amarga pela boca, né? Causava melancolia. Loucura estava associada, à sabedoria. Fronteira ambígua entre insanidade e genialidade. O gênio era considerado um louco, né? O louco, frequentemente, falava verdades proibidas aos sábios. Tratamentos, métodos cruéis incluíam sangrias e purgas. Né? Você bota aqueles animais que ficam chupando sangue, né? Acreditava-se em curas espirituais e ervas medicinais para restaurar o equilíbrio. A dualidade fundamental, né, no Hamlet. Hamlet adota deliberadamente a persona do louco como estratégia após encontrar o fantasma. A mistura de estados. A simulação constante começa a afetar sua própria cabeça. Né? Os limites entre fingimento e realidade tornam-se nebulosos. Progressão e deteriorização. A pressão psicológica da missão e do fingimento prolongado. Opa! A tela parou de mostrar a tela, né? Calma aí, calma aí. Calma aí, deve ter tido uma queda aqui nesse outro computador aqui. Eu saí da chamada, não sei por qual. Não sei por qual. Eu saí da chamada. Vamos voltar, calma aí. Just a minute, please. Então vamos lá. Aqui. Voltando. Voltando. Ok. Compartilhar a tela. Agora voltou. Então, vamos lá. Então, ele começa a se perder, né, no personagem e ficar doido mesmo. Né? A progressão, a deteriorização, a pressão psicológica da missão que ele tem, né, de matar o rei, né, e do fingimento prolongado causam danos reais à sua saúde mental. Conclusão: a fusão completa. Ao final, torna-se impossível separar o que é estratégia do que é colapso psicológico verdadeiro. Né? No final, a gente não sabe, né, se é só fingimento, né, ou se é muito mais. Então, olha que interessante, né? Para além da dicotomia Shakespeare, os grandes... gente, todo grande escritor, a gente tem visto aí com a Clarice, né? Não tem essa coisa muito do, né, bem e do mal. Clarice, né, como a gente vai ver já na aula daqui a pouco, né, tem a fusão, tudo é síntese, né? Então, você tem o quê? A beleza de
seu Coringa, né? Seu Hamlet, né? Ele está encenando uma loucura, mas ele está doido também. É, de fato, uma loucura. Né? Então, Shakespeare supera a simples categorização entre sanidade e loucura. Hamlet habita um espectro, né? Uma sombra fluida entre ambos os estados. A loucura se manifesta como um processo dinâmico, não como condição estática. Né? Evolui ao longo da narrativa, refletindo pressões internas e externas. Esse retrato complexo da saúde mental mantém relevância contemporânea, antecipa compreensões modernas sobre trauma e dissociação. A genialidade de Shakespeare reside na ambiguidade proposital e convida interpretações múltiplas através dos séculos. Já parou para pensar? Vamos voltar à nossa primeira redação da UERJ, né? O que faz de um clássico um clássico. Quando eu lancei esse tema, a gente não tinha nem ainda livro. O livro não tinha sido nem escolhido no final de janeiro. E o que faz, então, respondendo mais uma vez a essa mesma pergunta, que foi a primeira, né? O que faz o Hamlet ser um clássico? O que faz Shakespeare ser um escritor clássico? A antecipação de coisas. A psicanálise só vai discutir isso com Freud. O principal livro do Freud, A Interpretação dos Sonhos, é de 1898. Só que ele é publicado em 1900. O Freud tinha uma coisa marqueteira, né? Ele queria fazer a coisa na virada do século. Então, ele é publicado em 1900. Então, esse livro é escrito entre 1598 e 1601. No mínimo, 300 anos antes, ele já está falando coisas que a psicanálise vai falar muito, muito depois. Né? 3 séculos depois. Vamos fazer a nossa respiração. A aula hoje foi bem informativa, né? Teve muita informação, né? Mas nós encaramos bem. Né? Vamos fazer nosso descanso, comer alguma coisinha, beber uma coisinha, e daqui a pouco vai ter muita informação também, né? Clarice Lispector, essa diva dama da literatura brasileira, que vem a nos perturbar os nossos meses e encantar os nossos meses ultimamente. Até daqui a pouco, gente. Beijos!